A presente obra é disponibilizada pela equipe Lê Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo. Sobre nós. O Lê Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site, lelivros.link, ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Capítulo 5. Ayark voltou a enfiar a faca no braço do guerreiro. Uma corrente de líquido negro começou a fluir do corte, sujando os panos que envolviam o jovem Tusken. Os estilhaços estavam enterrados fundo demais para Ayark alcançar. Os sobreviventes do grupo de ataque haviam ficado felizes em chegar até os pilares. Uma fenda irregular no interior de Jundlan, onde os colonos e seus veículos não conseguiam entrar. Mas a vastidão do deserto parecia ofendida por ter sido usada em um ato de covardia, e por isso o jovem Tusken pagará o preço. O guerreiro ferido escapara dos tiros dos colonos, mas não da maldita granada que eles haviam jogado antes de irem embora, nem do estrago feito à parede de rocha. O braço machucado, a mão inutilizada. Se algo mais fosse acontecer além disso, os Tuskens jamais saberiam. Não era algo que valesse a pena saber. Ayark deu a lâmina ao guerreiro e pronunciou as palavras. Eram palavras conhecidas de todos, as que separavam um Tusken das outras criaturas que viviam no pó. Quem tem duas mãos pode segurar um Gaderfi. O guerreiro olhou fixo para a arma, mas não questionou seu dever. Outro ficaria com seu banta. Perder ao mesmo tempo um guerreiro e sua fera era um luxo a que o bando não podia mais se permitir. Ayark deixou o guerreiro sozinho, fazendo uma anotação mental para mandar alguém buscar o corpo depois. Havia trabalho importante a se fazer com os outros agora. O ataque da manhã havia sido um risco, talvez um risco grande demais quando seus números eram tão reduzidos. E, no entanto, Ayark tinha certeza de que havia sido necessário. Os colonos estavam ficando ousados demais. Os Tuskens precisavam ser ainda mais ousados. O que restava do clã agora se escondia como sol covarde, entre os pilares. Rezava a lenda que um gigante havia golpeado repetidas vezes as montanhas com uma adaga ali. Uns diziam que fora o próprio sol mais novo, se atirando contra seu irmão, fosse qual fosse a explicação. A paisagem não parecia ser real, colunas naturais de pedra e obeliscos desmoronados subiam até o céu, alguns com pedregulhos perigosamente encarapitados no topo. Um labirinto de passagens estreitas entrecruzava as torres. Umas levavam a cavernas, outras a lugar nenhum. Uma clareira entre as rochas altas fornecia apenas o espaço suficiente para um acampamento apertado ao redor de um poço sagrado. Bantas e pessoas da areia se aglomeravam como iguais no estômago escarpado do deserto de Jundlan. Enquanto Ayark passava pelo acampamento, ninguém disse uma palavra sequer. As dezenas de pessoas da areia que haviam permanecido ali durante o ataque sabiam que muitos dos mais fracos tinham sucumbido. Não havia tempo para lamentar a desonra dos parentes que se foram. Aqueles nomes e aquelas vozes pertenciam ao passado. Hoje, o povo da areia tinha de sobreviver. Os Tuskens tinham uma palavra para amanhã, mas ela era raramente usada. De que adiantaria? A morte galopava logo atrás de cada um deles, assim como as sombras seguiam os bantas. Os colonos pareciam não saber disso. Eles erguiam abrigos para proteger seus preciosos futuros, tornando-se coisas gordas e carnudas, nada melhores que Uts. Talvez tivesse sido assim que os Uts surgiram. Ayark nunca havia parado para pensar a respeito disso, nem de outras coisas. Não, somente o hoje importava. A sobrevivência dia a dia era como um troféu acrescentado às grandes histórias do passado. Era um golpe contra a maldição lançada sobre eles pelos sóis, uma coisa da qual se orgulhar. Mas quem continuaria a contar as histórias, se todos sucumbissem? Com sede, Ayark dispersou os pensamentos inúteis, puxou a corda do poço. Os meios-dias estavam chegando. As crianças precisavam se alimentar.
as pontas dos Gadderfi precisavam ser afiadas e um novo alvo precisaria ser escolhido. Ayark selecionaria, como sempre. O recipiente chegou até o alto do poço. 3 dias haviam se passado, e 3 vezes o balde subiu com nada além de areia úmida. Outros haviam chamado isso de mau presságio. Ayark simplesmente queria matar alguma coisa. Um jovem Tusken enrolado em pano subiu correndo em sua direção, berrando uma mensagem recebida do posto de vigia. Ayark ouviu, sentindo sua raiva ficar cada vez maior. Havia alguém montando um animal por entre as dunas. De novo. Outras invasões do deserto vinham acontecendo recentemente. Ayark havia até ouvido falar de um humano encapuzado, galopando pelo deserto sozinho, montado em um elpi bastante carregado. Parecia estar indo de leste a oeste, permanecendo intocado pelos batedores Tuskens que o espionavam. Ayark concentrara sua fúria nesse humano. Um colono podia levar sua máquina em meio às dunas, ou pelo menos tentar. Mas aquele era o ato de alguém que havia perdido completamente a noção das coisas, ou de um ser tão poderoso que agia como se nada pudesse atingi-lo. Ayark não queria saber qual era a resposta. Tal impudência já deveria ter sido corrigida, fosse qual fosse o estado atual de seu povo. Os outros também ouviram o jovem e pegaram suas armas na hora. Ótimo, pensou Ayark. Mesmo depois daquela manhã, ainda havia algum espírito guerreiro, mas aquilo não era suficiente. Eles permaneceriam ali, ao passo que Ayark iria investigar e punir o intruso. E, se ousassem discutir isso, mais alguém iria perder um braço. Aquela morte pertenceria a Ayark. Uiá! Anilin voltou a puxar as rédeas. Vilas ouviu-o, gritou e avançou desabalado. O animal escalava os afloramentos rochosos com facilidade, passando por cima de tudo em poucos segundos. Outra exclamação de Anilin e lá se foi ele novamente. Atravessando o fundo de um vale côncavo e empoeirado, chutes na costela nada significavam para um costas de orvalho como ele, cujas escamas marrom avermelhadas poderiam protegê-lo de qualquer espora. Mas Vilas parecia saber muito bem para onde estava indo e o que tinha de fazer. Era por isso que Anilin fora direto para ele ao ver a cerca arrebentada. Seu lance-perder teria sido mais rápido, mas Kali e Snit haviam disparado na direção dos ribombos. Uma extensão ligeiramente rochosa, conhecida em grande parte pela viagem turbulenta que proporcionava aos overcrafts. Isso não era problema, mas tornava mais difícil se fazer um rastreamento a grande velocidade. Vilas, por outro lado, sabia exatamente para onde ir, pelo menos ela esperava que sim. É por ali, ela disse, escolhendo a nuvem certa entre diversos redemoinhos de poeira. Distância. Vilas também sabia. Ela se agarrou com firmeza a ele. Anilin não montava havia 3 anos, mas aquilo era algo que ela dificilmente seria capaz de esquecer. Naqueles dias, metade dos costas de orvalho de Bestine era descendente da manada de Kaelun Tane. Ela ainda estaria trabalhando no rancho de seu pai se os animais não tivessem apanhado a secura, uma doença degenerativa que impedia suas células de utilizarem água. No fim, pouco havia sobrado da manada, ou do próprio Kaelun, que acabou vendo todos os seus trabalhadores partirem. Depois que Anilin foi forçada a aceitar um emprego com Danar, o pai dela se fechou completamente. 4 anos depois, quando ela e sua mãe se mudaram para uma cabana perto do oásis, ele finalmente resolveu suas tristezas, com um tiro de sua arma de raios. Anilin o encontrou em casa apenas 3 dias depois do anúncio de seu noivado com Danar. O pai havia transferido a última dúzia de ovos de costas de orvalho para o que um dia havia sido seu quarto de bebê. Os estábulos e o curral do lote foram os presentes de casamento de Danar para Anilin. Com eles, o legado de Tane vivia do lado de fora da janela de seu armazém, oferecendo-lhe distração e consolo. Quando Danar morreu, sua filha Kali, que na época tinha 9 anos, procurou aquela mesma paz, cuidando das criaturas. Desde então, Anilin cedera todo o tratamento dos animais a ela. Kali precisava daquilo e havia mais uma vantagem. A garota não iria precisar passar seus anos de adolescência discutindo o preço de cobertores com pessoas que não conseguiam sequer se lembrar de seu nome. Mas a sensação de montar um costas de orvalho novamente era boa, mesmo com todo o perigo. Snit havia sido uma tentação por tempo demais, um desafio ali parado, provocando Kali. Um dos membros da equipe de Orin havia trazido um lote de ovos depois de desenterrá-los num campo, e Anilin suspeitava que Snit tinha sangue de costas de orvalho.
selvagens nele. Essas criaturas só não superavam os canibais, em termos de loucura. Anilei amaldiçoou-se por não ter feito um bom trabalho de cruzamento genético antes. Ela sabia como e os estábulos possuíam ferramentas de diagnóstico suficientes. Mas ela tinha andado ocupada demais. E, para piorar, nenhum de seus filhos parecia ser muito bom em resistir a tentações. Kali já estava à vista, meio quilômetro adiante. Snit não demonstrava nenhum sinal de que iria parar tão cedo. Anilen e sua montaria cortaram caminho direto pela planície na direção deles. Kali, no entanto, ainda estava longe do alcance do chamado de Anilen. A fera parecia estar totalmente descontrolada agora, se é que em algum momento estivera sob o controle da garota. O tipo de cela usado pelos Calvel era melhor que todos os outros, em termos de segurança. 3 poderosas faixas davam a volta na cintura de cada costas de orvalho, para garantir que a cela ficasse bem fixada. Mas isso só funcionava se o costas de orvalho permanecesse quieto para o ajuste, e Anilen não conseguia imaginar que Snit tivesse ficado parado. Ela podia ver que as faixas estavam frouxas, permitindo que a cela começasse a escorregar das costas de Snit para a direita. Kali, com o pé emaranhado em um dos estribos, estava pendurada na lateral do animal, agarrando-se desesperadamente às rédeas. A cada tentativa inútil de voltar a montar em Snit, a garota fazia a fera ficar ainda mais maluca. O costas de orvalho não pararia até derrubá-la. Snit alcançou o topo de uma elevação e desapareceu. Anilen chegou ao mesmo ponto segundos depois. O que ela viu do outro lado fez com que perdesse o fôlego. Até onde Anilen sabia, as extensões a leste eram lugares mais dados a colinas, mas aquele lugar era um verdadeiro campo minado geológico. E o pior, aquele tipo de terreno repleto de buracos era o favorito de criaturas tão horríveis que seria praticamente impossível descrevê-las. Muitas vezes elas próprias responsáveis pela formação das crateras. Sarlaccs, grandes e vorazes bestas subterrâneas que atacavam qualquer coisa idiota ou bastante para vagar perto delas. Eram monstros capazes de engolir um lanspeder inteiro. Mas muitas vezes só podiam ser avistados quando o ataque já tinha começado. E Snit estava correndo direto para aquele lugar. Anilen tomou as rédeas com mais força e foi em frente. Vilas resfolegava, lutando contra ela. O animal não gostava do aspecto daquele lugar, ela podia sentir, e não podia culpá-lo por isso. Mas Anilen tinha de arriscar. Sarlaccs eram raros, na verdade. Ela ouvirá dizer que existia um particularmente grande em Carcon, outro perto de algumas das muitas ruínas antigas de Tatooine. Ainda que mesmo um pequeno filhote pudesse ser uma descoberta fatal, não havia alternativa. Agora, ela cutucava o costas de orvalho para que ele disparasse, mantendo o máximo de distância possível das mini-crateras. Socorro! Os olhos de Anilen deixaram o solo esburacado e se fixaram em um ponto 100 metros adiante. Snit parecia prestes a finalmente se desvencilhar da cela, e Kali ainda estava presa a ela. Mãe, socorro! O coração de Anilen ficou preso na garganta, mas o grito a fez perceber que Kali a tinha visto. Ela rangeu os dentes e seguiu em frente, com todos os sentidos em alerta. Havia poeira voando para todo lado no rastro de Snit. Os cabelos de Anilen, agora soltos, sopravam aberta e violentamente para trás. O solo do deserto subia e descia entre colinas e crateras, presente aqui, ausente ali. E havia o constante trum-trum-trum dos pés de Vilas batendo contra a superfície, reverberando por seu corpo. Mas ela ainda estava ganhando velocidade. Vilas quase tropeçou nas patas por um momento, mas se recuperou rapidamente. Tirando sua atenção daquela perseguição durante um segundo, Anilen pensou ter visto um caçador Tusken espiando-a de uma duna bem distante. Um instante depois, no entanto, ela já estava de volta aos rastros de Snit. Certamente estava tendo alucinações. Adrenalina demais. Snit, logo à frente, não parecia se importar com nada. A voz de Anilen saiu esganiçada quando ela gritou para o vento: "Pare! Pare!" Snit estava a apenas uns 10 metros dela. Anilen podia ver claramente como Kali estava presa no estribo. A garota parecia aterrorizada e escorregava pelo flanco direito do animal em perigo iminente de se soltar e cair embaixo das patas maciças da fera. Anilen precisava agir. "Desculpe, garoto", ela gritou para Vilas. "Eu tenho de fazer isso."
Ela impulsionou costas de orvalho com mais força, lavando-o o mais perto possível do quadril esquerdo de Snit. Não havia como se aproximar do animal pela direita. Kali ficaria duplamente em perigo, se caísse. Annilen teria ela própria de controlar o monstro. Vilas segurou o passo. Annilen imaginou que ele provavelmente estivesse com medo de que Snit se voltasse contra ele. Mas ela já estava perto bastante. Então soltou as rédeas, jogou seu peso para frente e subiu no pescoço maciço de Vilas. As escamas do costas de orvalho esfolavam suas mãos sem luvas. Ela olhou para baixo, para o espaço que se estreitava entre os dois costas de orvalho. A terra explodia no chão, soltando pedregulhos a cada passo forte de Snit, como se fosse um geyser de areia. Se Snit sabia que Vilas estava a seu lado, ele não havia reagido, pelo menos. Não ainda, mas certamente o faria. O que aconteceria então? Annilen havia já montado um costas de orvalho em movimento antes, mas nunca um furioso correndo em disparada, e certamente nunca pulando de cima de outro animal. Também em movimento. Snit era capaz de fazer qualquer coisa. Era perigoso demais tentar. Mas Annilen podia ouvir sua filha Kali soltando um grito a cada solavanco. Agora, Annilen estendeu as mãos para o espaço e agarrou a faixa mais recuada na cintura de Snit. Era a única parte das faixas que parecia estar totalmente segura, e estava, de fato. No segundo em que Annilen conseguiu agarrá-la com firmeza, ela se projetou com força de Vilas para Snit. Snit certamente notou aquele movimento, e não ficou nem um pouco feliz com isso. Ele estalou sua poderosa cauda para frente, tentando derrubar a mulher que agora abraçava suas costas. Annilen ficou pendurada, puxando-se aos poucos para diante. Vilas agora havia sumido. Depois de se desviar para o norte, Annilen estava por conta própria. Ainda pendurada, ela agarrou o braço de Kali e tentou puxá-la para cima. Não estava dando certo. A carga era pesada demais, sua pegada, muito desajeitada. Annilen estava com medo de derrubar as duas, ela e a filha. Mas ainda assim isso seria melhor que continuar daquela forma e acabar caindo da criatura. Annilen esticou a mão para agarrar um pedaço da camisa de Kali e viu alguma coisa à direita. A figura apareceu bem na margem de sua visão periférica. Por uma fração de segundo, Annilen achou que era o Tusken que havia imaginado. Mas, voltando a cabeça para trás por um momento, viu que a realidade era ainda mais inacreditável. Outro cavaleiro havia se juntado à caçada, vindo em sua direção direto da elevação mais distante a sudeste. Era uma figura vestida de marrom, correndo na diagonal para alcançá-las. Correndo a toda velocidade, em um Elpi. Annilen olhou para Kali, cujo rosto estava paralisado de terror, e depois novamente para o recém-chegado. Ela não havia se enganado, era realmente um Elpi. O animal era bege, tinha uma fração do tamanho de um costas de orvalho e 4 patas. Um Elpi até podia tomar impulsos e correr com velocidade, mas suas patas não eram páreo para as de um costas de orvalho. No entanto, a figura encapuzada o guiava com rapidez suficiente, com o mesmo esforço que alguém exibiria pilotando uma speeder bike. Annilen estava de queixo caído. Não parecia ser possível que o cavaleiro pudesse alcançá-las, mas ele certamente estava tentando. Ela sabia que nem todos os bandidos do deserto eram Tuskens, porém ladrão inteligente não caçaria ninguém naquele terreno. Ele simplesmente esperaria que as mulheres quebrassem seus pescoços primeiro. Ela se perguntou se aquele ali realmente queria ajudá-las. Ele mesmo respondeu, seguro e firme. O Elpi dançava com destreza ao longo das bordas das crateras de areia, fazendo com seus cascos a mesma pressão que faria se estivesse sem cavaleiro. O homem, agora perto bastante para que Annilen pudesse distinguir um nariz humano e bigode e barba ruivado sob o capuz, montava a criatura como um especialista, aproximando-se de Snit aparentemente sem ligar para sua própria segurança. A cauda de Snit chicoteava selvagemente, forçando o cavaleiro e seu Elpi a fazerem curvas e desviarem. Mas eles continuavam a acelerar. Um segundo depois, o cavaleiro estava ao lado do reptiliano ensandecido. Annilen olhou para o terreno esburacado à frente, pior do que qualquer coisa que tivesse ficado para trás. As patas traseiras maciças de Snit corriam o risco de atravessar a crosta de areia e se prender em qualquer lugar sob a superfície. Quando Annilen olhou para trás, ela percebeu que o cavaleiro misterioso viu o perigo também. Seus olhos se fixaram nos dela. Me dê a garota.
Sem pensar, Anilin reposicionou seu braço sob o peito de Kali e a empurrou. Sua filha, sem perceber o recém-chegado, gritou ao perder o último contato com as rédeas. No entanto, menos de um segundo separava o Elpi e o Costas de Orvalho agora, e um braço comprido se estendeu do manto esvoaçante para agarrá-la. Anilin passou outro braço de Kali para o dele e empurrou. Quando se aliviou do peso da filha, Anilin acabou batendo contra as costas do monstro. Ela viu Kali e o cavaleiro em cima do Elpi, que agora estava reduzindo a velocidade por conta do peso adicional. Ele jamais conseguiria carregar 2 pessoas por muito tempo. 3, então, nem por um segundo. Snit era problema dela, agora. Recobrando-se, ela olhou para frente. Era apenas uma questão de encontrar o crack. A pata de Snit atingiu um buraco. Anilin foi para frente numa cambalhota, enquanto a enorme massa do Costas de Orvalho voava embaixo dela. Seus olhos encheram-se de luz quando sóis relampejaram diante de seu rosto. Então veio a escuridão quando a massa do Costas de Orvalho eclipsou seu olhar. E depois nada. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Se é novo ou nova, seja bem-vindo e se tem algum livro que deseja ouvir, deixe nos comentários. Nós aqui do Dom da Leitura agradecemos sua visualização.